Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos falar sobre a proibição das sacolas plásticas no DF. A legislação atual ainda permite a utilização de sacolas de material biodegradável e os deputados distritais já discutem novas regras para que o comércio local tenha mais tempo para se adaptar. Vamos conhecer o trabalho do artista plástico François Fer, um maranhense que deu os primeiros passos como pintor aqui em Brasília e que agora mostra seu trabalho em uma exposição na Câmara Legislativa. E por falar em arte, estão abertas as inscrições para o Brasília Multicultural 2, edital do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. Vamos saber como os artistas da cidade poderão concorrer aos mais de 31 milhões de reais destinados a projetos culturais em diversos segmentos. Vamos conferir como foi a visita de estudantes da área audiovisual de Brasília aos estúdios da TV Câmara Distrital. Eles conheceram as instalações e entenderam melhor o dia a dia de profissionais que atuam nesse mercado. E com a chegada de agosto, começa a temporada de queimadas no Planalto Central. O Giro acompanhou o trabalho do Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do DF para saber como combater e evitar os incêndios no período de seca. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a primeira semana de agosto, marcada pela retomada das sessões parlamentares após o recesso de julho. As sessões plenárias da Câmara Legislativa foram retomadas no último dia 2, após o período de recesso parlamentar. A primeira sessão do semestre contou com a presença do vice-governador do DF, que abriu os trabalhos parlamentares com uma mensagem em defesa do papel dos deputados distritais na consolidação da democracia local. Sei da importância deste parlamento para a nossa capital e, mais que saber, reconheço que cada parlamentar representa aqui a democracia, a vontade popular, a esperança dos brasilienses. A primeira sessão do semestre também foi marcada por críticas às filas de espera nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Alguns deputados de oposição reagiram à recente declaração do governador Ibanez Rocha de que quem reclama dessas filas tem muito a agradecer ao atual governo, dita em clara defesa aos benefícios sociais aprovados pela atual gestão. Em resposta às críticas da oposição, a bancada governista leu um pedido de desculpas do governador, no qual ele afirma ter dado a declaração no calor do momento e que suas palavras estavam sendo tiradas de contexto por adversários políticos. O início do semestre legislativo também foi marcado pela sanção do GDF a 160 das 171 emendas aprovadas pelos deputados distritais ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. A medida estabelece as metas e as prioridades para o exercício financeiro do governo no próximo ano e havia sido votada pelos distritais em junho. O relator da proposta na Câmara Legislativa, deputado Agaciel Maia, usou a tribuna na sessão do último dia 3 para comemorar o pequeno número de vetos às alterações apresentadas pelo Parlamento à LDO. No dia 4, a Câmara realizou comissão geral para debater soluções para o superendividamento enfrentado por parte dos servidores públicos do DF junto ao BRB. Houve depoimentos emocionados de servidores que alegam não receber mais nenhum valor a título de salário, problema causado pelo elevado número de cobranças consignadas nos contra-cheques. Entre as propostas apresentadas pelos distritais para resolver a questão, estão a criação de um programa de refinanciamento das dívidas, a revisão da legislação que define a margem consignável dos salários dos servidores, o fim da exclusividade da gestão dos salários da categoria pelo BRB e a recomposição salarial de alguns setores do funcionalismo. Já o BRB afirmou que irá entrar em contato com os servidores que vivenciam os casos mais graves de endividamento e que também retomará o atendimento presencial para tratar da questão, mediante agendamento prévio.
Sabe a sacolinha que você usou durante anos para carregar as compras do mercado? Pois chegou a hora de dizer adeus para ela. Já está em vigor uma lei aprovada pela Câmara Legislativa que proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas em todo o DF. De agora em diante, ficam permitidas apenas as sacolas de material biodegradável, que se decompõem mais rápido no meio ambiente. As sacolinhas elas foram substituídas. Nós tiramos uma sacolinha que ela não era ecologicamente correta, por ela conter produtos químicos como o poliuretano, o polipropileno, e aí nós substituímos ela por essa sacolinha que ela tem a composição dela 51% de material biodegradável. No caso dessa daqui, 51% dela é de resina verde de cana-de-açúcar, o que é muito mais saudável para o comércio, para o cliente e principalmente para o meio ambiente. A proibição das sacolinhas comuns tem razão de ser. Se à primeira vista elas parecem inofensivas aliadas da vida diária, na prática elas são grandes vilãs para o meio ambiente. O motivo é o tipo de plástico com que elas são produzidas, materiais de difícil absorção pela natureza, que podem levar até 200 anos para serem totalmente decompostos. É muito bem-vinda a decisão do Distrito Federal de banir o uso de sacolas de plásticos de estabelecimentos comerciais. No entanto, é importante a gente olhar para esse problema também como apenas a pontinha do iceberg ali nas sacolas, né? É um problema muito mais complexo que envolve desde um processo produtivo assentado numa economia linear que produz, né, que usa muitos recursos naturais e produz objetos que são descartados com poucos segundos após seu uso e geram muito lixo. Que mais cedo ou mais tarde, todo esse plástico descartável que a gente usa, que não é reciclável, a gente não tem estruturas para reciclagem de plástico descartável, desemboca no oceano. E isso leva a um conjunto de problemas meioambientais bastante graves e também globais, os quais a gente precisa tratar com urgência. Depois que viram lixo, as sacolas plásticas podem causar inúmeros transtornos, que vão desde o entupimento das passagens de água em bueiros e córregos até a ingestão do plástico por aves e outros animais. Para piorar de vez o quadro, durante o seu lento processo de decomposição, as sacolinhas liberam gás carbônico, o que agrava o efeito estufa. Agora, imagine o problema que uma sacola causa sozinha multiplicado por 1 bilhão, pois este é o número de sacolinhas utilizadas anualmente em todo o DF. Diante desses argumentos, é impossível negar que as sacolas plásticas são um problema ambiental que precisa de solução. A questão é que todos nós vamos continuar a fazer compras. Daí, fica a dúvida: o que fazer para substituir as sacolinhas? Uma excelente opção são as ecobags, as sacolas reutilizáveis. Elas são facilmente encontradas na maioria dos supermercados e também no comércio em geral. Uma alternativa feita para durar durante muitos e muitos anos. E acredite, além de contribuir para o bem da natureza, elas são extremamente práticas e podem facilitar a sua vida durante as compras. Ela é prática, é necessária para a gente poder dar a nossa contribuição aí na questão do plástico no ambiente, né? Então eu acho super... Já tinha um hábito, agora incrementei. Demorou, né, pra gente ter essa determinação, né, de usar a ecobag, né? Enquanto as coisas não funcionam como lei, as pessoas acabam deixando para depois, né? Agora as pessoas são obrigadas a realmente cumprir, né? Eu acho que é prático e é bom para o meio ambiente, né? Acho que se faz bem para a vida, a gente tem que investir, né? Apesar de a proibição das sacolas plásticas já estar em vigor, o estabelecimento que for pego distribuindo ou vendendo o produto pode ficar sem punição, pelo menos por enquanto. É que já tramita na Câmara Legislativa um outro projeto de lei que propõe adiar a cobrança de multas até março do ano que vem. Alguns deputados defendem que a própria proibição também seja adiada. Essas medidas buscam atender aos apelos do comércio varejista, que pede mais tempo para que as empresas locais se adaptem às novas regras. A FEComércio, em nome de todo o setor produtivo, em nome do varejo do Distrito Federal, vem pedir que esse prazo seja estendido, pois muitas empresas têm estoque dessas sacolas e seria muito importante essa prorrogação, pois traria uma diminuição de prejuízo muito grande para quem tem estoque dessas sacolas.
as obras do artista maranhense Fran Solfer, o moderno se funde ao sagrado. Os traços marcantes têm influência surrealista, mas a visível geometria das pinceladas é empregada para retratar a realidade mais trivial, a vida cotidiana no interior do Nordeste. Imagens que permeiam as memórias de um artista apaixonado pelas próprias origens. O homem é um produto do meio, não é? Comigo não foi diferente. O que eu pinto hoje, o trabalho que eu retrato, que eu sou fiel desde então, essa minha vivência cultural, não é? E também, não, lógico, produto de leitura, não é? Da intelectualidade, tudo isso contribuiu para o amadurecimento do pintor, do artista que eu sou hoje. Apesar do berço nordestino, o estilo figurativo de Fran Solfer começou a ser moldado aqui, em terras brasilienses, onde o artista deu os primeiros passos como profissional há quase 50 anos. A passagem pelo Distrito Federal foi curta, apenas 5 anos, mas Fran Solfer garante que esse breve período ainda repercute em suas obras. Por conta disso, o artista decidiu retornar à capital para prestar um tributo a Brasília, título de sua mais nova exposição, que ficará em cartaz na Câmara Legislativa durante todo o mês de agosto. Nos anos 70, eu, advindo do Maranhão para cá, eu trouxe na bagagem um sonho. Era menino ainda de 15 anos, um sonho de ser pintor. E Brasília me acolheu maravilhosamente bem, não é? E aqui eu comecei a dar meus primeiros passos como artista plástico, como pintor, sempre retratando a minha realidade cultural do meu Nordeste, da minha terra, da minha aldeia. Uma justa homenagem a quem me acolheu, não é? A inauguração da exposição Tributo a Brasília ocorreu no último dia 2, em pleno Dia da Cultura Nordestina, data pra lá de apropriada para reverenciar artistas como Fran Solfer, que fazem da herança cultural a matéria-prima de seu ofício. Não apenas para reverberar o trabalho do nordestino, para louvar também a todos eles que vieram para Brasília, ajudar na nossa edificação, mais do que construção, de terem o seu lugar da arte na casa do povo. Então, o Fran Solfer não apenas traz o colorido, como hoje, Dia da Cultura Nordestina no âmbito do Distrito Federal, ele vem emoldurar a vida dos cidadãos aqui com muita cor. Quem quiser conferir de perto o trabalho de Fran Solfer e conhecer um pouco mais da cultura do Maranhão, pode visitar a exposição Tributo a Brasília no foyer da Câmara Legislativa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, com entrada franca. As pessoas do Distrito Federal que quiserem vir conhecer a obra desse artista fantástico que é o Fran Solfer, que é um maranhense que produz obras lindas, muito coloridas, com a cara mesmo do Maranhão. Nada melhor do que um tributo a Brasília, um tributo a um berço da maior colônia de maranhenses fora do Maranhão. E nada melhor que se recepcionar essa exposição aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já estão abertas as inscrições para o Brasília Multicultural 2. O edital do Fundo de Apoio à Cultura investe R$ 31.300.000 em projetos culturais do DF. Ao todo, 208 projetos serão contemplados em 2 categorias: Cultura em todo canto, para projetos realizados em diferentes regiões administrativas, e Cultura de todo jeito, voltado para atividades com diferentes formatos e linguagens, como formação e qualificação, realização de eventos e manutenção de grupos artísticos. Existem ainda recursos voltados para a circulação externa, que significa levar a arte produzida na capital para outras unidades da federação. O edital reserva também 24% das vagas para pessoas com deficiência ou mais de 60 anos de idade. As inscrições podem ser feitas até às 6 horas da tarde do dia 16 de agosto.
através do sistema eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nas salas de aula estão uma etapa fundamental de aprendizado. Mas além dos muros das escolas e universidades, também estão um universo de informação e conhecimento. É que teoria e prática andam lado a lado no processo cognitivo. Nesta semana, a estrutura da TV Câmara Distrital foi uma espécie de extensão escolar. É que 30 estudantes do curso técnico de produção de áudio e vídeo do Instituto Federal de Brasília, do Recanto das Emas, visitaram a emissora da Câmara Legislativa. Eles conheceram um pouco sobre os trabalhos de produção e transmissão de uma TV pública. Para a gente é muito interessante entender como que funciona a parte dos bastidores da TV, o nível de técnico, de especialização e de função que você tem numa TV. Então, contribui muito para quem estuda essa área poder ter uma visão na prática de realmente como que o trabalho se desenvolve. Visitas como essa são essenciais para poder ter essa relação direta com o mercado. Ao visitar as salas, o estúdio e conhecer os equipamentos, Fernanda descobriu um campo grande e cheio de oportunidades. A princípio, para mim, eu não estava entendendo nada, porque é muita informação, são vários equipamentos que ainda não tive acesso, e também a questão do diálogo, os nomes de cada coisa, eu fiquei assim impactada. Aí depois a gente vai entendendo que, no final das contas, são objetos que dentro da nossa construção enquanto estudante, a gente ainda vai aprender dentro do mercado de trabalho. Então, depois eu entendi que é só um estranhamento a princípio. Este estudante está no primeiro semestre e já sabe qual segmento da área seguir. Se prepara para trabalhar no setor de transmissão. Eu gosto de mexer com um programa para poder fazer a gravação, sabe? Eu gosto de mexer com áudio da transmissão. Eu gosto de ficar nessa área assim. Eu acho ela bastante interessante para mim. Tem alguma coisa que chamou mais atenção sua nessa visita aqui? O que me chamou mais atenção foi a questão dos equipamentos serem bastante robustos, a tecnologia está bastante avançada nesse setor, sabe? E para ser um bom profissional, Pedro tem que acompanhar bastante as programações para estar ligado em tudo o que acontece e nas tendências da tradicional telinha. Eu assisto bastante o programa Giro, deixa a gente bem informado e ele é muito bom porque ele traz vários assuntos importantes da política. No grupamento de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros do DF, a ocorrência pode vir a qualquer momento. E quando envolve incêndio florestal, os minutos são preciosos. Por isso, as viaturas se deslocam rapidamente. Os militares usam itens de segurança, como o balaclava, que é um gorro de proteção, o blusão grande, chamado de gandola, calças, blusas especiais e coturno. Também podem ser necessários óculos e capacetes, além da bomba costal e do abafador, que ajuda no trabalho de contenção das chamas. Isso porque combater focos de fogo no mato é um trabalho altamente especializado. Na verdade, o combate aos incêndios não é recomendado para os paisanos, para o cidadão comum, justamente porque ele não tem os equipamentos necessários para esse trabalho, né? Essa nossa roupa é a prova de chamas, a gente tem luvas, capacetes, óculos, coturnos especiais que não pegam fogo, na verdade, né? Então não é recomendado o ataque, na verdade, ao fogo. O que a gente recomenda é que seja feito o acero, a limpeza no terreno, né? Retirando toda a vegetação ao redor das casas, dos veículos, das cercas, para que assim o fogo não se propague para aquela residência, para aquela área, né? Sempre que houver fogo, antes de qualquer coisa, ligue o 93, chame o Corpo de Bombeiros e se o fogo estiver próximo, saia da residência, né? O combate é só para os bombeiros mesmo, fica restrito a gente. Estão fazendo agora o combate direto ao incêndio florestal, onde vai alguns dos militares com a bomba costal jogando água para abaixar as chamas e os demais vêm com abafador para abafar ali e extinguir de fato as chamas. Somente no ano passado,
foram 10 mil ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. E neste ano, proporcionalmente, o número não diminuiu. Existem 6 unidades de combate ao incêndio florestal na região leste e 7 na região oeste da cidade. 100 militares estão envolvidos nesse trabalho de proteção ambiental, com o suporte de 20 viaturas. Os moradores desta casa na região do Lago Norte, no Plano Piloto, passaram por um grande susto quando perceberam o fogo ao redor da residência. Eu chamei o Corpo de Bombeiros porque a gente começou a perceber um incêndio, vimos que ele estava crescendo muito rápido. Então eu achei melhor chamar logo porque estava começando a chegar perto das casas e aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Bateu no desespero, né? E aí então chamamos e graças a Deus eles vieram bem rápido. O que você acha que provocou esse incêndio? Eu acredito que deve ter sido um acidente. Minha sogra estava limpando ali no canto de trás e aí eu não sei o que ela fez para limpar ou se ela jogou alguma bituca, alguma coisa sem querer e aí acabou alastrando fogo. Mas eu não tive tempo exatamente de saber o que aconteceu. Uma técnica simples chamada de acero poderia ter impedido que o fogo se alastrasse. Bom, o acero, na verdade, ele tem que ser feito ao redor das residências, né? Ele é uma linha, uma faixa, né, que impede que o fogo se propague. O acero ele tem que ter o dobro da altura, do tamanho da vegetação. Então, por exemplo, a gente tem uma árvore de 3 metros, o acero tem que ser de 6 metros, né? Para caso essa árvore caia, ela não consiga atingir o final do acero e assim o fogo pule para aquela região, né? Boa parte dos incêndios florestais nessa época do ano é provocada por conta de hábitos da população, como usar o fogo para fazer limpeza. É bem recomendado que não sejam feitos fogos agora para limpar terreno, para queimar lixo e fogueiras em geral. Se for fazer fogueira num local bem acerado, longe de vegetação e sempre atento, sem deixar ali sozinho. No geral, as pessoas têm uma cultura de queimar entulho, restos de folha, restos de poda. Isso é bem prejudicial e traz grandes transtornos e é o causador da maioria dos incêndios. Mais de 90% dos incêndios são causados por ação humana, na verdade. Então, se a gente agir justamente nessa causa, que é o que a gente está fazendo, a gente espera mitigar um pouco esses efeitos, né? Então é justamente isso, informar a população do que pode ser feito como alternativa para o uso do fogo. Esse período está muito seco, os ventos estão aumentando, na verdade, né? Então qualquer fogueira, qualquer tentativa de se colocar fogo no lixo pode gerar um incêndio florestal. Não utilize de fogo para limpeza de terreno. Vamos utilizar a compostagem. Para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.